Pessoal, bom dia então a todos. Vamos iniciar aí mais uma web aula aí. Hoje eu vou falar da parte de materiais, né? Mais precisamente aí, em processamento, né? De cerâmicas, né? Polímeros e compostos, né? Onde eles são aplicados, como eles são processados aí, como são fabricados e suas aplicações. E também, pessoal, o pessoal aí ficou com dúvida aí, vou dar mais uma explicada na operação 3 aí. Eu tô bem tranquilo aí, vou dar uma explicada bem mais esmiuçada aí, eu creio que vocês vão entender o que tem que fazer. Certo? Antes de iniciar aí, pessoal, vou passar um vídeo aí da indústria e logo em seguida a gente inicia a aula aí. Olá, eu sou Carla Vilhena, jornalista, e quero apresentar para você a mais nova e inovadora empresa de lubrificantes e graxas especiais do Brasil, a Lubrichemical. Ela começou com uma pequena fábrica de produtos químicos especializados e com uma visão clara e uma equipe apaixonada, cresceu e se expandiu rapidamente. Homologada pela Agência Nacional de Petróleo, a ANP, está situada estrategicamente no centro industrial da cidade de Arujá, no estado de São Paulo, próximo à rodovia Presidente Dutra, principal rodovia de acesso à capital e rodovias interestaduais. A Lubrichemical fabrica e distribui lubrificantes industriais e graxas especiais para todo o Brasil e América Latina e busca expandir suas operações para todo o restante do mundo. Ao longo destes anos, investiu em pesquisa e desenvolvimento, dedicando-se a encontrar soluções avançadas que atendessem à demanda de todo o mercado em constante evolução, sendo uma das primeiras empresas a adotar a nanotecnologia em seus produtos. Com um laboratório moderno e de última geração, todos os produtos acabados e matérias-primas são analisados segundo um rigoroso controle de qualidade, obedecendo a normas internacionais e ao sistema de gestão ISO 9001, onde é certificada. Com um portfólio de mais de 800 produtos, a Lubrichemical se destaca por fornecer soluções inovadoras e um compromisso sólido com a satisfação do cliente. Perdão, pessoal, meu microfone tá mudo aqui. Como eu falei, né, esses por exemplo, cerâmicas, polímeros e compostos, para cerâmicas a gente utiliza para não só o revestimento de piso ali, mas, por exemplo, na parte de engenharia utiliza para isolante, né, isolante térmico, né, então os fornos ali que precisa ter um isolamento principalmente de temperatura é utilizado, revestimento que tem nos ônibus espaciais, né, para fazer a reentrada na atmosfera, né, a reentrada na atmosfera, ali você gera atrito no ar atmosférico, então gera calor. Então aquela cerâmica é justamente para absorver o calor, né? Então não passar o calor, por exemplo, para o ônibus espacial e vinha a causar o colapso, né? Bom, e várias outras aplicações. Os polímeros, né? Tá presente, por exemplo, nos plásticos, né? Plásticos, nas mais variadas aplicações, os compostos, né? A gente vê aí como substituto de alguns metais, né? Por exemplo, alguns caços de navio aí, como fibra de vidro, fibra de carbono, são exemplos aí de compósitos, né? Bom, então, os principais produtos obtidos pelas cerâmicas, né, tradicionais, então, como eu falei, os potes, né, as porcelanas, os tijolos, as telhas, cerâmicas refratárias, os cimentos, né?
Então, são feitas de minerais, né, presentes na natureza, né, sendo então a matéria-prima na forma de pó, né, está na forma como se fosse uma areia, né, que são usualmente misturados então com água, né, para ligar de forma temporária as partículas, para ficar moldável, né, porque a gente sabe que a areia ali, na forma como ela está natural, ela não consegue ficar moldável, ela desmancha, né, então você coloca um pouco de água ali, não tanto de água, de forma então que ela fique moldável, né, então você consegue colocar ela no molde e ficar na forma que se queira, né. Bom, então a primeira coisa nesse processamento, pessoal, eu vou preparar a matéria-prima, que é constituída de silicatos cerâmicos, que é a argila, e vai requerer a redução do tamanho das partículas do parapós por meio de comminuição, né, ou pulverização, né, pela britagem ou moagem, né. Então, a redução dos tamanhos da partícula, os chamados torrões, né. Então, é um nome menos técnico, né, mais do dia a dia aí. Bom, então, colocando a água, né, fazendo então a adição de água, a gente faz essa moldagem dessa argila úmida, né? Então pode ser por meio de processos como colagem de barbotina, conformação plástica, prensagem semi-seca e prensagem a seco. Então, esses são os tipos de moldagem que a gente tem aí. O terceiro processo é a secagem, né? Então, coloquei, por exemplo, no formato que eu queria, por exemplo, o piso, né? Esse piso que a gente tem aqui cerâmico, você coloca, então, se conforma ele no formato que a gente quer, a gente faz a secagem, né? E a secagem, né, pessoal, tem que ser, não pode ser muito acelerada, né? Porque por exemplo, ali pode se acelerar, a água ali que fica ali dentro ela pode, vamos dizer assim, evaporar rápido dentro ali e vir a trincar a cerâmica. Então, não é o ideal, né? Então, tem que fazer uma secagem que tem que ser a mais natural, de forma que a água consiga sair e fique apenas a parte, então, é, da minha cerâmica, né? E a queima, né, que é a chama de sinterização. Então, depois que fez a secagem total, eu faço uma queima, né? Que é um processo em fornos do tipo mufla, que proporciona então ligações entre as partículas chamada peça verde, né, que acabou de ser feita ali, onde formam os grãos de materiais cerâmicos, de fato, e densificam e reduz também essa porosidade do meu material, né? Então ele fica menos poroso, então ele, vamos dizer assim, se impermeabiliza esse meu material. Bom, o processo que a gente tem aí, que é a colagem de barbotina, né? Então, ela é uma base em inverter a barbotina, que é uma suspensão bastante fluida do pó cerâmico com água, né? No molde poroso de gesso. Então, o molde aí no molde com o meu material não pode ter reação, né? Então, tem que ser inerte. Nesse caso, então, para material cerâmico, é um molde poroso de gesso, onde ele forma uma camada firme de argila nessa superfície do molde. Na colagem sólida, então a gente produz uma cerâmica verde, né, que é um componente sólido maciço, né? Então isso é, no caso, para fazer peças maciças, onde não tem vazamento, então tem um oco ali por dentro, né? Então o molde precisa ser periodicamente reabastecido com adição de suspensão para compensar a contração, né, decorrente da absorção de água. Então ele vai que dando uma contraída. Então preciso ficar adicionando de forma a compensar essa contração. Isso na colagem sólida. Na pura drenagem, né, a cerâmica verde, então, é um componente oco produzido pela drenagem do excesso de suspensão. Tratando de um processo, então, muito similar às fundições de metais ocos, né, onde fica um vazio ali, né. Então, nesse tipo de colagem por drenagem, então é onde eu preciso fazer, por exemplo, recipientes, né, recipientes ali de cerâmica, né. Como, por exemplo, assim, dar um exemplo aí, vasos, né, aquela parte que eu preciso usar, por exemplo, no interior ali da minha cerâmica. Bom, outro tipo de material que a gente tem, pessoal, são as chamadas cerâmicas avançadas. Então, elas vão ser produzidas a partir de compostos químicos, como óxidos, carbetos e nitretos. E é matéria-prima sintetizada, né? Então, elas não estão na natureza, presentes na natureza, né? Então, elas são sintetizadas aí.
E o seu processamento permite a fabricação de produtos, né? Então a gente tem as ferramentas de corte, né? Dos processos aí de fabricação, os chamados ossos artificiais, né? Então, caso para fazer um enxerto, por exemplo, lugar onde a gente perde uma massa óssea, a gente utiliza esses ossos artificiais, os combustíveis nucleares, né? Substratos, circuitos eletrônicos e outros. Então, as etapas de processamento das cerâmicas avançadas, pessoal, ela é similar, né, das cerâmicas tradicionais, a começar também pela matéria-prima, que também está encontrada na forma de pó. Então, nesse primeiro passo do meu processo, eu preparo a matéria-prima com o maior controle do pó, né, que precisam ser mais homogêneos em tamanho e em composição, né? Então, outras substâncias vão ser usadas como ligantes. Agora, não é apenas a água, posso utilizar, então, outros componentes químicos para funcionar como um ligante. O segundo passo é uma moldagem e a conformação. Então, algumas técnicas de fabricação das cerâmicas tradicionais são usadas para conformar as cerâmicas avançadas, como colagem de barbotina, né? É uma que eu falei anteriormente. A sinterização, né? Que é com o predomínio de uso de um único composto químico, como por exemplo o óxido de alumínio, né? Então aí é como se faz o processo dessas cerâmicas avançadas. Então, ao contrário da cerâmica tradicional que eu utilizo água, eu utilizo então um outro ligante. Bom, os materiais compósitos, né, pessoal, como eu falei, por exemplo, lá a, a fibra de vidro, a fibra de carbono, né, são compostos ali, né? Então, os materiais compostos são os carbetos duros sinterizados, né, metais duros ou cermentes, os pós de carbetos, né? Então eles precisam ser sinterizados com um ligante metálico para obter então uma peça resistente e livre de poros. A porosidade, pessoal, é indício de fragilidade, né? Então, a partir de um poro, por exemplo, se propaga uma trinca e uma falha uma trinca e uma falha ali de dar uma lasca ali, por exemplo, uma ferramenta de corte, isso é indesejado. Então, precisa ter uma peça resistente e livre de poros. Então, aí, por exemplo, isso ia ser muito utilizado, por exemplo, para ferramentas de corte, né, para usinagem. Então, no caso do carbeto de tungstênio, né, o cobalto, né, então eu tenho para cada tipo de carbeto aí de combinação, eu vou precisar de um ligante próprio, porque senão ou não reage ou pode reagir de forma a destruir o meu material, então tem que ter o ligante correto. Então, para o carbeto de tungstênio, tem que utilizar o cobalto, enquanto o níquel é melhor com carbetos de titânio e de cromo, ou seja, para cada tipo de carbeto eu tenho que ter um ligante metálico adequado. E essa proporção usual de ligante metálico fica então em torno de 4 a 20%, né? Os pós de carbetos e do ligante metálico então, vão ser completamente misturados em equipamentos como moinhos de bola para formar então a chamada lama homogênea, né? Para falar ali uma mistura, né, uma forma de lama ali homogênea. E essa moagem, né, pessoal, ela é feita também para refinar o tamanho das partículas, tirar aqueles torrões, né, aquelas partes maiores ali, para ficar um pó bem homogêneo, bem fino mesmo. Na fase prévia, então, de preparo para essa conformação, essa mistura, então, é seca, né, sob vácuo ou em atmosfera controlada, para também evitar a oxidação, né? Então, como são ligantes metálicos, né, alguns lá podem se eles podem reagir, né, com o oxigênio e gerar uma oxidação. Então, isso deve ser evitado, pois pode diminuir a qualidade aí do meu metal. As operações, então, de compactação, sinterização e secundárias vão ser utilizadas para, né, produzir peças desses materiais, que são chamados compostos de matriz metálica. Então, esse aí que tem um ligante metálico, ele é chamado composto de matriz metálica. No caso aí, o material à base de vidro, né, que são a fibra de vidro, né? Então, o vidro ele vai ser considerado um material cerâmico, só que vai distinguir ele pela estrutura não cristalina, né, que é a estrutura vítrea, né? Enquanto as cerâmicas tradicionais avançadas, ela tem estrutura cristalina. No processamento dos vidros, pessoal, a principal matéria-prima é a sílica, né, o óxido de silício, né,
que é, em geral, combinada com outros óxidos cerâmicos para formar os vidros. Então, muitos produtos de vidro aí, né, pessoal, são feitos em quantidade significativa aí, né, como lâmpadas, garrafas de bebidas, vidro de janela, enfim, o vidro é amplamente utilizado. A gente sabe muito bem disso aí, né, na sua ampla aplicação, né? Como, por exemplo, produtos bem específicos, né, como as lentes de telescópio aí, e microscópio também, né, então tem a parte bem específica onde o vidro é fabricado e utilizado. Bom, no processo do vidro, pessoal, a gente utiliza, então, a prensagem, né, então é um processo muito utilizado para a produção em massa de utensílios de vidro, né, que sejam, então, relativamente planos e com paredes relativamente espessas, né? Então, a gente tem exemplo aí os pratos, travessas e lentes, né? Então, como acontece aí? No caso, uma gota, né, ou taruga, ela é conformada pela aplicação de pressão em um molde feito de ferro fundido, né, e revestido com grafita, né, e normalmente aquecido para proporcionar, então, uniformidade na superfície da peça de vidro, né? Então, coloca-se aqui uma gota, né, então faz uma prensagem de forma, então, ter a forma final, por exemplo, de um copo, né? Então, a grande quantidade da maioria dos produtos prensados, né, justifica um alto grau de automação, né? Então, por exemplo, os copos aí, esses outros materiais mais comuns, tem que ter como são, por exemplo, garrafas, tem que ter uma alta produção, você precisa de uma alta repetitividade, então utiliza-se a automação tanto quanto possível, né? Bom, outro método que a gente tem para conformação do vidro é o sopro ou insuflação. Ele é utilizado, então, em vários processos de conformação de vidros, e em algum deles, né, trata-se de uma operação manual. Porém, o sopro pode ser realizado em um equipamento também altamente automatizado. Por exemplo, quem faz os vidros aí de forma artística, né, faz aquele sopro, né, sopra ali e faz, por exemplo, vasos ali, outros, né, de forma artística, não é uma produção seriada, né, é uma produção seriada, você também utiliza um sopro, vamos dizer, de forma automática, né, no processo. Então, o sopro ele vai iniciar em uma gota de vidro, né, o chamado tarugo, uma forma temporária, então, chamada de parison, que é inserida em um molde de acabamento ou de sopro, né? Então, ele insere aqui no sopro e é forçada, né? Então, fecha-se aqui o molde, injeta ar comprimido, força o vidro, então, a se conformar nas paredes do meu molde aqui, ó, por essa injeção de ar comprimido. Então, a pressão aqui força o molde e faz, então, o formato final daquilo que eu quero fazer com o vidro. A prensagem e o sopro, né? Então, consiste em uma operação de prensagem seguida por uma operação de sopro, né? Então, ele é adequado para a produção de recipientes com gargalo largo, né? E para auxiliar também na remoção de peça. Então, utiliza-se, então, um molde, que ele não é único, ele é bipartido. Então, fez o sopro ali do vidro, tira o molde, né? Ele é bipartido, tirou ali, então tem a peça, eu jogo para o restante do meu processo, né? A outra forma de fazer a conformação do vidro, né, pessoal, é a centrifugação. Então, coloca-se uma gota de vidro no interior de um molde cônico feito de aço. Então, esse molde ele vai ser rotacionado de forma que a força centrífuga vai fazer com que o vidro escoe e espalhe sobre a superfície do molde. Então, isso é utilizado para produzir peças ou componentes com formatos afunilados, principalmente aquelas vidrarias de laboratório de química, né? Tem aqueles formatos bem de funil, tem uns formatos específicos, utiliza muito esse processo aí de centrifugação do vidro, né? Bom, as fibras de vidro, né, pessoal, que é um compósito, né, que é a base de vidro, então, eles podem ser conformados por meio de uma operação de estiramento de filamentos contínuos, no qual o vidro fundido ele é colocado em uma câmara de aquecimento de liga de platina. E essas fibras, então, são conformadas pelo estiramento do vidro fundido por muitos pequenos orifícios na base da câmara. Então, a viscosidade do vidro, né, ela vai ser controlada pelas temperaturas da câmara e dos orifícios, né, para sair, então, como se fosse mesmo uma linha mesmo de vidro, né, como se fosse uma linha bem fininha de vidro. E a aplicação dessas fibras de vidro, né, pessoal? A gente tem as lãs isolantes, né, para, por exemplo, isolar câmaras
frigoríficas, né, onde eu preciso fazer um isolamento de temperatura, né, para manter a temperatura de ambientes. Fibras óticas, né, então a fibra ótica ela é uma fibra de vidro, então ela é de vidro. Os polímeros reforçados com fibras de vidro, né, então a gente tem ali alguns plásticos que tem esse reforço, né, somente reforço de resistência, né, o vidro ajuda nisso, que são os materiais compostos e outros. Bom, para a fabricação dessa lã, pessoal, a gente utiliza também a aspersão com centrifugação, né, que o vidro fundido ele vai escoar para dentro de um cilindro rotativo com muitos orifícios pequenos dispostos em uma periferia. Então, essa força centrífuga, né, do giro faz com que o vidro escoe pelos orifícios, formando uma massa fibrosa adequada, então, para o isolamento térmico e acústico, né? Então, sai aquele filamento, como se fosse um fio mesmo, uma linha de vidro mesmo. Ok, pessoal? Então, antes aqui eu vou de finalizar aí, vou falar da superação aí. Creio que muitos ficaram com dúvida aí da superação. Só um minutinho aqui. Eu vou até precisar de uma ajuda depois, eu nem lembro aqui na cabeça, eu sempre levo. A gente só tem mais esse mês também, não quer assim? Tem que prestar atenção no que você falou. O que você falou? Então, aqui, pessoal, seguinte. A gente estava lá, né? Vocês vão responder essas 4 perguntas Uhum. aqui, vocês vão fazer essas 4 atividades. A primeira é pelo livro, dentro lá da matéria, vocês vão achar isso aqui, ó, a diferença entre precisão e exatidão que os instrumentos de medição oferecem. Vocês vão realizar na prática a aferição do dimensional de uma peça utilizando um paquímetro ou um micrômetro. Então, vocês podem pegar um paquímetro ou um micrômetro e pegar qualquer peça ou qualquer coisa e fazer uma medição, utilizando ou paquímetro ou micrômetro. Não precisa ser necessariamente os dois, pode ser um ou outro. Pode ser uma escolha aí e fazer a medição. Tira uma foto aí, uma imagem dessa medição, fazendo essa medição, certo? Vocês vão converter, pessoal, um valor de medida de polegada para milímetro, pode ser qualquer valor aí, então, vou converter 3 polegadas e meia em milímetro, ou 5/16 avos de polegada em milímetro, qualquer valor aí, só escrever lá como fez a conversão. E a letra D, pessoal, aqui vocês vão relacionar o acoplamento da primeira coluna com as imagens correspondentes. Então, aqui é o seguinte, aqui vocês têm que falar qual que dos ajustes aqui é incerto com interferência com folga. Por exemplo, esse aqui, ó, esse aqui ele é ajuste com folga. Então, há aqui folga. Só escrever aqui, ó. Beleza. Quanto que deu da Darcy? Aqui, pessoal, ó. A é folga. Aqui na letra B, ele está com interferência. E C está com incerto. Então, só... Ok, pessoal? Consegue dar uma centrada aí para mim? Ok, pessoal? Alguém aí tem alguma dúvida, questionamento aí? Eu vou organizar os sólidos, senão depois a gente vai atrasar. Ok, turma? Bom, então, não havendo dúvidas aí, turma, eu vou finalizar a aula aqui por hoje. Se tiver, então, alguma dúvida, questionamento, pessoal, não deixe de procurar, tá bom? Então, é isso aí. Vou desejar a vocês, então, um bom dia. Fiquem com Deus e até a próxima.